f de x igual a integral de 2 até x de z2 sobre 1 mais z2 dz. Ó. Qual é a função que eu estou integrando? Qual é a função que eu estou integrando? Qual é? A função z2 sobre 1 mais z2. Eu estou integrando essa função que leva z em quê? Em z2 sobre o quê? 1 mais z2. Quem é o domínio dessa função? Quem é? Os reais. E essa função é contínua, não é? Então essa função está definida para todo x real. Professor, uma perguntinha. E se no caso ela vai de 2 até x? E no caso se tem um valor de entre 2 e x e 0 denominador e a função... Calma, chegaremos lá, tá? Então seja f de x igual à integral de 2 até x disso. Essa função é diferenciável pelo primeiro teorema fundamental do cálculo. Essa função é diferenciável pelo... Vou fazer isso uma vez somente, tá? Fazer menção. Pelo primeiro teorema fundamental do cálculo f é o quê? Diferenciável. Quem é o domínio da f? Quem é? Ó, reais. Pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, f é diferenciável. E pergunta, quem é a derivada da f em x? Faça a leitura do teorema. Quem é f' de x? Me diga. Alguém faz a leitura e diz quem é a derivada da f em x? Quem é? Quem é? Faça a leitura do teorema. Ah, é porque eu usei f aqui, não foi? Se eu usar g, você sabe responder, não sabe? Não sabe? Ai, meu Deus. Por que com f você não sabe e com g você sabe? Quem é a derivada da g em x? Quem é? Me dê a expressão que dá a derivada. O quê? Meu filho, leia o teorema e me dê a resposta. Então, qual é a expressão aqui? Quem é a derivada da g em x? Quanto? Quanto? X ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Qualquer que seja o x real. A derivada dessa integral em relação a x é a função integranda aplicada no limite superior. Interpretação de enunciado, interpretação de texto. Então, quem é a derivada da g em x? Isso aqui é a função f de z. Isso aqui é isso aqui é a função f em z. Então, quem é a derivada você tem a integral de 2 a x da f. Quem é a derivada dessa função em x? É a função que eu estou integrando aplicada em x. Que diabo de z que tu vai trazer aqui, rapaz? A derivada de g em x depende de x. Como é que tu vai botar outra letra aí? Presta atenção, rapaz. Tá? Tá aí. Entendido? Agora, pagar aqui. Tá? E vou colocar a seguinte situação. Para procurar responder a pergunta do LG. Olha aí, LG.
seja f de x. Eu deixei o teorema está aqui para você saber usar, até você aprender a usar, tá? Seja f de x igual a integral de 3 até x de 2 sobre 4 menos o 2 integral em 1. Integral definido. Essa função está definida qualquer que seja o x satisfazendo que condição? 2 menos 2. X. Não. Qual é a função que eu estou integrando? Ah, é porque vocês só funcionam se eu colocar g, né? Né? Ah, é porque eu coloquei f, Romeu. Eu não sei, eu só sei fazer quando é g. Né? Pronto, então vamos lá. Qual é a função que eu estou... Cala a boca, LG. Qual é a função que eu estou integrando? Qual é a função que eu estou integrando? Qual é? Qual é a função que eu estou integrando? Qual é? Qual é a função que eu estou integrando? 2 sobre 4 vezes o Para... É essa função que eu estou integrando. F de 1 igual a quê? A 2. O 4 menos o 2. Né? Quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio dessa função? Quem é? Eu quero responder a sua pergunta, Ligia. Então, vamos lá. Guia, quem é o domínio dessa função? É os reais. Menos o quê? O 2 e o menos 2. Isso aqui é a união de 3 intervalos abertos disjuntos. Quais são os intervalos? É o intervalo menos infinito, menos 2 aberto, união, menos 2, 2 aberto, união o quê? 2, mais infinito aberto. E o teorema do valor, o primeiro teorema do valor não, o primeiro teorema fundamental do cálculo diz respeito a 3 entidades. Um intervalo da reta, uma função e um número que pertence a esse intervalo. E as hipóteses para você poder usar com certeza, que garante com certeza que você pode ter usado, é que a função f seja contínua nesse intervalo. Intervalo. O número tem que estar no intervalo e a função tem que ser contínua no intervalo. Então, para você poder usar o teorema, o primeiro teorema fundamental do cálculo, como eu estou pegando a integral de 3 até x, em qual desses intervalos o 3 pertence, o 3 está? A qual desses intervalos o 3 está? 2. 2 mais infinito. Então, essa integral aqui faz sentido para a gente, qualquer que seja x o quê? Qualquer que seja o x maior do que 2. Eu não posso pegar essa integral, observe, ó. Eu posso fazer essa integral de 3 a... Me diga uma coisa, se eu botar aqui menos 3, se eu botar aqui menos 3, então é qualquer que seja o x o quê? Muito bem, porque o menos 3 está aqui dentro. Então aqui é qualquer que seja o x menor do que menos 2. Eu posso mencionar, fazer menção a essa integral aqui, observe, ó, observe aqui. Eu posso fazer menção a essa integral de menos 3 a menos 1 de 2 sobre 4 menos o 2, integral em U. Vocês aprenderam integração de uma função definida no intervalo que é fechado. O intervalo precisa estar contido no domínio da função.
O conceito de integral definida no intervalo fechado é para uma função que está definida nesse intervalo fechado. O intervalo precisa estar contido no domínio da função. Quando eu escrevo isso aqui, essa função não está definida no menos 2. E o menos 2 está no intervalo que vai do menos 3 ao menos 1. Então isso aqui ainda não faz sentido para você, ainda não faz. Lá no cálculo 2 nós vamos ver o conceito de integral imprópria, tá? E talvez isso faça sentido, talvez. Mas agora o que vocês aprenderam foi integrar uma função que está definida no intervalo fechado. Se é que ela existe, nós já sabemos que se a função é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável. Mas o conceito de integral definida no intervalo fechado é para a função que é contínua nesse intervalo que é fechado. Então, meu amigo, não tem como eu falar e mencionar isso aqui para vocês agora. Porque o que foi mencionado é função integrável a rima no intervalo fechado. E necessariamente o intervalo está contido no domínio da função. Então, quando eu falo dessa integral, é para todo x menor do que menos 2. Aí sim, porque eu estou no intervalo menos infinito, menos 2. A minha função, a função que eu estou integrando, é contínua nesse intervalo. A constante pertence ao intervalo. Então, qual é a conclusão? Usando esse teorema, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A função G. A função G, ela é o quê? Diferenciável. Que o domínio é esse conjunto aqui, ó. A função G é diferenciável. E o que? Derivada de G em X é quanto? 2 sobre 4 menos X2. Qualquer que seja X menor do que menos 2. Isso aqui é só uma figurinha para justificar aonde a função G está definida. E isso aqui não faz, no momento, e talvez nem venha a fazer, nenhum sentido para vocês. Entendeu? Entendeu aí? Tá? Então isso responde à pergunta que foi feita. E quem fez a pergunta não prestou atenção. Então agora também não explico mais não. Tá? LG, silêncio, por favor. Tá? Mas é bem interessante, né? Que dá para fazer isso, é bem facilitado. Você simplesmente troca a variável. Então olha aqui, ó. Olha aqui. Agora me responda. Me responda o seguinte. Vamos derivar. Vamos derivar. Para f de x igual a integral de x até 3. Integral de x até 3. De u sobre u mais 3. U 4. Essa integral. Quem é a derivada da f em relação a x? Se a função é diferenciável. Mas olha aqui, presta atenção. O teorema é integral da constante a x. Quem está variando é o limite superior. Exatamente. Então é o seguinte, para isso aqui tem-se o quê? Quem é f de x? Quem é f de x? É menos a integral de 3 até x de u sobre 1 mais 3. Muito bem, você prestou atenção. Logo, então quem é a derivada? Vou nem ficar com aquele papo, né? Mas ela tem o domínio dela. Quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. O domínio dessa é os reais, ela é contínua. Então o domínio dessa também é os reais, aí ela vai ser diferenciável. E quem é a filhinha de x? Quem é?
Menos, não esqueça do menos. Derivada desse tipo de integral, quem é? X sobre 1 mais 3 a quarta. Tá? Tá aí. Troca. Tem que trocar, tá? Porque o teorema tá bem aqui, ó. G de x igual a integral de a até x. Quem é a derivada da g em x? Quem é? É a função que eu estou integrando aplicada no limite superior. Agora eu já posso apagar e posso passar mais exemplos. Quanto tempo aí, garoto? 15 e 30 minutos. Tá. Já é o terceiro, né? Ó. E esse aqui, ó. Tá? E esse aqui. Quem é a derivada? Menos poço. Vai ser. Vai ser Negue no seno. seno? Vai ser seno de 1 mais x. Nova. Negue no seno? Negue no seno? Na fórmula você deriva a função que está integrando? Não. Não deriva. Só aplica a função no limite superior. Só que aqui não é x, é x3. Então é x O que é que eu tenho aqui? vai ser x aqui. X da sexta. Porque vai Não, mas calma. O teorema diz para você derivar quando é só x. Aqui é x3. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Uma composição. Tá? É uma composição. Então, para f de x, então, primeira coisa, você tem o seguinte, ó. Tens f de x igual a g de h de x, a g de h de x, onde quem é h de x? Quem é h de x, hein? X é a terceira. E quem é a g de z? É o seno. Seno não. É a integral de 0 a z de quê? Do seno de 1 mais o 2. O que? Então seria que Não é não? Quem é g de h de x? Quem é g de h de x? É g de x3. E quem é g de x3? É a integral de 0 a x3 do seno de 1 mais o 2. E qual é a fórmula que eu uso para derivar isso aqui? Qual é? Qual é a fórmula que eu uso para derivar isso aqui? Qual é a fórmula que você deriva a composição? Qual é? Regra da cadeia. Então, daí, pela regra da cadeia e pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, quem é a derivada da f em x? Quem é? A derivada da f em x é a derivada da g aplicada em h de x vezes h em x. Agora sim, meu amigo. Quem é a derivada da g em z? É seno de 1 mais z2. Acho que é perguntar, porque ele estava com o 2 aí. Não? Porque ele estava com o 2, eu estava achando que você estava. Não, mas o outro. Não, mas o u é o que está dentro. O z é o limite de integração. Rapaz, não faz o menor sentido escrever isso, ó. Como é que tu vai escrever isso? Integral de 0 a x de f de x. Não faz sentido, porque aqui é variável e aqui é constante.
Uma mesma letra denota uma constante e uma variável? Não pode. Então eu tenho que usar letras distintas. Tá? Então eu pergunto, quem é a derivada da G em Z? Quem é? Agora aqui eu caio no primeiro teorema fundamental do cálculo. Então fica o quê? Ó? Fica o seno, a derivada da G em H de X. Fica o seno de 1 mais o quadrado de H de X. Quem é H de X? Quem é? X3. Então vai ficar o quê? X a sexta. Vezes a derivada da H em X. Quanto é a derivada da H em X? 3x2. Regra da cadeia. Não é? Explicar é mais difícil de escrever, né? Hã? É porque explicar é mais difícil de mostrar. Sei não. Sei disso não. Tá? Pronto, encerra e começa.